Olá, nós estamos estudando o livro Céu e Inferno. Estamos no capítulo 8 da segunda parte do livro, Expiações Terrestres. E hoje nós vamos ler a comunicação de Juliane Marie, a mendiga. Vamos então à leitura e aos comentários. Na comuna de Villate, perto de Nosai, havia uma pobre mulher de nome Juliane Marie. Velha, enferma, vivendo da caridade pública. Um dia caiu num poço, do qual foi tirada por um conterrâneo, com a abreviatura A, que habitualmente a socorria. Transportada para casa, aí desencarnou pouco tempo depois, vítima desse acidente. Era a voz geral que Juliane tentara suicídio. Logo no dia do seu enterro, a pessoa que lhe acudira e que era espírita e médium, sentiu como que um leve contato de pessoa que estivesse próxima, sem que procurasse explicar-se a causa desse fenômeno. Ao ter ciência do trespasse de Juliane Marie, veio-lhe ao pensamento a visita possível do seu espírito. Interessante que o médium, ele sentiu uma presença e logo foi intuído que estava acompanhado por aquela senhora que lhe acudira no acidente. A conselho de um seu amigo da Sociedade de Paris, a quem tinha informado da ocorrência, fez a evocação com o fito de ser útil ao espírito, não sem que pedisse previamente o conselho dos seus protetores, que lhe deram a seguinte comunicação. Então, antes de dar a passagem à comunicação da Juliane, ele pediu orientação espiritual e a espiritualidade protetora dele traz o seguinte recado: poderás fazê-lo e com isso lhe darás prazer, conquanto se torne desnecessário o benefício que tens em mente prestar-lhe. Ela é feliz e inteiramente devotada aos que se lhe mostraram compassivos. Bem, ele tinha em mente que, fazendo essa evocação, ele estaria dando oportunidade a ela de ser amparada e socorrida. Mas, como nós vamos ver agora em seguida, como disse aí a própria espiritualidade, ela já é feliz. Dito isso por eles, né? Então, vamos lá. Tu és um dos seus bons amigos. Ela quase que te não deixa e contigo se comunica muitas vezes, sem que o saibas. Cedo ou tarde, os serviços são recompensados, e quando ou não sejam pelo próprio beneficiado, sê-lo-ão pelos que por ele se interessam antes e depois da morte. Se acaso o espírito do beneficiado
não tiver ainda reconhecido a sua nova situação, outros espíritos a ele simpáticos vêm dar o testemunho de sua gratidão. Eis aí o que te pode explicar a sensação que tiveste no dia mesmo da passagem de Julienne Marie. Então, a espiritualidade está explicando a ele que ela sempre esteve com ele de alguma forma, e isso também deixa claro que era um espírito generoso, que estava encarnado ali naquele corpo daquela mendiga, né? Agora será ela a auxiliar-te na prática do bem. Lembra-te do que disse Jesus. Aquele que se humilhar será exaltado. Tu verás o serviço que esse Espírito poderá prestar-te desde que lhe peça assistência com o intuito de ser útil ao próximo. Evocação. Boa Juliene, sei que sois feliz e é tudo quanto desejava saber. Isso não impede, porém, que de vós me lembre muitas vezes, bem como não vos esquecer nas minhas orações. E aí o Espírito responde. Tem confiança em Deus, procura inspirar os teus doentes, aos teus doentes, uma fé sincera, porque assim alcançarás sempre o que desejares. Não te preocupes jamais com a recompensa, porque ela será sempre superior ao que podes esperar. Aí vem uma questão, né, gente? Até gostaria de que, se alguém quiser comentar, né? Aí ele fala da questão da recompensa, que a gente não precisa pensar em recompensas, mas nós devemos ter um cuidado, né? Porque quando nós fazemos o bem espontaneamente, está tudo certo. Mas quando fazemos o bem pensando em ser recompensado por aquele bem, nós estamos negociando com Deus, tá? Então, o bem deve ser espontâneo, né? De coração livre. Deus sabe recompensar justamente a quem se dedique ao alívio dos seus irmãos, inspirado por absoluto desinteresse. A não ser assim, tudo é ilusão e quimera. É preciso ter fé antes de tudo, pois, de outro modo, nada se conseguirá. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado dos teus resultados. Os 2 doentes que curaste são a prova do que te afirmo, pois no estado em que estavam, só com remédios nada terias conseguido. Quando implorares permissão a Deus para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentires um estremecimento involuntário, é que a tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. É só nestas condições que a prece pode tornar-se valiosa. Nem outra coisa resulta de dizer: Deus Todo-Poderoso,
Pai de bondade e misericórdia infinita, permiti que os bons espíritos me assistam na cura tende piedade dele, Senhor, restituí-lhe a saúde, porque sem vós eu nada posso fazer. Seja feita a vossa vontade, tens feito bem em não desdenhar os meus. A voz daquele que sofreu resignadamente as misérias deste mundo é sempre ouvida e nenhum serviço deixa jamais de ser recompensado. Agora, uma palavra a meu respeito, confirmativa do que acima te disse. O Espiritismo te explica a minha linguagem de espírito, sem que, aliás, me seja preciso entrar em minúcias a tal respeito. Outro sim, julgo inútil falar-te da minha existência anterior. A situação em que me conheceste na Terra far-te-á compreender e julgar as precedentes encarnações, nem sempre isentas de mácula. Condenada a uma existência miserável, enferma, inválida, mendiguei em toda a minha vida. Não acumulei dinheiro e, na velhice, as parcas economias não passavam de uma centena de francos reservados para a hipótese de ficar chumbada no leito entrevada. Deus, julgando suficiente a expiação e a prova, deu-lhes um termo, libertou-me da vida terrestre sem sofrimentos, porquanto não me suicidei, como a princípio julgaram, desencarnei subitamente à borda do poço, e quando a Deus enviara da terra a minha última prece, depois, pela declividade do terreno, meu corpo resvalou naturalmente. Não sofri ao dar-se o meu trespasse. Eu sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações, resignadamente. Bem, aí nós falamos disso semana passada, vamos falar novamente. Quantas vezes já cruzamos pelo caminho com pessoas encalçadas, pedindo uma moeda, pessoas catando lixos em containers, catando papelão, latinhas de alumínio, pedindo, estendendo a mão a nós, pedindo uma ajuda. Às vezes estão tão envergonhados que eles simplesmente olham para nós com o olhar de quem precisa de ajuda. Se nós supormos que aquele ser que está ali é, no mínimo, um ser igual a nós. Mas, na grande maioria das vezes, gente, são espíritos que estão à frente nossa. Estão ali no cadinho último das suas contas com a divina providência. E nós que temos ainda dezenas de encarnações pela frente com um chicote no ombro.
Esses seres estão ali nas suas últimas contas. E muitas vezes passamos e olhamos com desdém, com descaso, até com julgamento, né? Por que que não vai trabalhar, né? Por que que não procura um lugar, um órgão público? Uma colega nossa, eu até escrevi, já faz um tempo, está aqui. Uma colega nossa uma vez falou uma frase que eu escrevi, tem que guardar, que diz assim: ter a coragem de ver que não estamos passando por ali por acaso. Fomos levados até lá. É ter a coragem de ver. Pois é. Eu guardei essa frase para mim. Então, esses seres que estão aí, muitas vezes, catando papel e atrapalhando o trânsito, e a pessoa está louquinha para dar uma buzinada, não dá porque tem vergonha, mas se não tivesse ninguém olhando, buzinava, né? Esses seres são filhos de Deus, nossos irmãos, tão caros a Deus como a nós, mas muitas vezes estão muito à frente de nós. Vamos respeitá-los, vamos ter a fraternidade universal, o amor, né? Aquele ímpeto amoroso. Continuando aqui. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Hoje, recebo o prêmio e dou graças a Deus, ao nosso divino Mestre, que mitiga o travo das provações, fazendo-nos esquecer, quando encarnados, as faltas do passado. Por isso que ele mitiga, por isso que ele diminui. A gente não se lembra. Ao mesmo tempo que nos põe sobre o caminho, almas caridosas, outros tantos auxiliares que atenuam o peso, o fardo das nossas culpas anteriores. Persevera tu também, que, como eu, serás recompensado. Agradeço-te as boas preces e o serviço que me prestaste. Jamais o esquecerei. Um dia nos tornaremos a ver e muitas coisas te serão explicadas, cuja explicação hoje seria extemporânea. Fica certo somente da minha dedicação, de que estarei ao teu lado sempre que de mim precisares, para aliviar os que sofrem. A mendiga velhinha, Juliane Marie. Evocado. Bom, aí tem uma primeira, né, comunicação da Juliane, e nós, então, como é bom, né, gente? Como é interessante e forte, né? Você saber que muitas vezes aqueles seres que aparentemente são, de alguma forma, excluídos, né? São aqueles seres que estão muito à frente de nós.
Evocado a 10 de junho de 1864, na Sociedade de Paris, o espírito Julienne ditou a mensagem seguinte: Caro presidente, obrigada por quererdes admitir-me ao vosso centro. Previstes, sobre o ponto de vista social, a superioridade das minhas antecedentes encarnações, pois se voltei à Terra com a prova de pobreza, foi para mim, para punir-me do vão orgulho com o qual repelia os pobres miseráveis. É a mesma situação do que estamos citando, né? Assim passei pela pena de Talião, fazendo-me a mais horrenda mendiga deste país. Mas, ainda assim, como que para certificar-me da bondade de Deus, nem por todos fui repelida. E esse era todo o meu temor. Também foi sem queixumes que suportei a provação, pressentindo uma vida melhor, da qual não mais tornaria ao mundo do exílio e da calamidade. Um comentário? Aí, então, ela está confirmando que não voltará à Terra sobre a condição de provas. Mas sim, claro, por missões, né? Que ventura a desse dia em que a nossa alma rejuvenescida pode franquear a vida espiritual para aí rever os seres amados. Sim, porque também amei e considero-me feliz pelo encontro dos que me precederam. Obrigada ao médium, né? Esse bom amigo que me facultou a expressão do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, eu não lhe poderia provar, agradecida, que minha alma não se esquece das benéficas influências de um coração bondoso, qual o seu, recomendando-lhe que procure progredir em sua divina crença, já que ele tem por missão regenerar as almas transviadas, que fique bem certo do meu auxílio. E eu posso retribuir-lhe pelo cêntuplo o que por mim fez, instruindo-o na senda que percorreis. Agradecei ao Senhor e o permitir que os bons espíritos vos orientem, a fim de animardes o pobre nas suas mágoas e deterdes o rico em seu orgulho. Capacitai-vos de quanto é vergonhosa a repulsa para com os infelizes, servindo-vos o meu exemplo, a fim de evitardes o retorno à terra em expiação de faltas, nas dolorosas posições sociais que vos coloquem tão abaixo a ponto de serdes considerado escória da sociedade. Julienne Marie. Transmitida ao médium, né? Esta comunicação, ele, por sua vez, obteve a que se segue, o que é, aliás, uma confirmação. Boa Julienne, uma vez que é o vosso desejo auxiliar com os vossos conselhos, a fim de que me adiante
em nossa santa doutrina, vinde comunicar-vos comigo, certa de que me esforçarei por aproveitar-vos os ensinamentos. Resposta: lembra-te da recomendação que vou fazer e não te afastes dela jamais. Procura sempre ser caridoso na medida de tuas forças. Compreendes a caridade tal como deve ser praticada em todos os atos, da vida. Não tenho necessidade, por conseguinte, de aconselhar-te uma coisa da qual podes tu mesmo ser o juiz. Todavia, dir-te-ei que sigas a voz da consciência, a qual jamais te enganará, desde que a consultes sinceramente. Não te iludas com as missões a cumprir. Pequenos e grandes, cada qual tem a sua missão. Penosa foi a minha, porém eu fazia jus a tal punição, em consequência das precedentes existências, como confessei ao bom presidente da Sociedade Mater de Paris, que um dia vos há de congregar a todos. Esse dia vem menos longe do que supões, pois o Espiritismo caminha a passos largos, apesar de todos os óbices que se lhe antepõem. Segui, pois, sem temores, fervorosos adeptos. Segui que os vossos esforços serão coroados por outros tantos êxitos, que vos importa o que de vós possam dizer. Colocai-vos acima da crítica irrisória, a qual recairá sobre os próprios adversários do Espiritismo. Os orgulhosos, julgando-se fortes, pensando poder aniquilar-vos, mas, bons amigos, tranquilizai-vos e não receieis enfrentá-los, porque são menos invencíveis do que porventura possais supor. Dentre eles, há muitos receiosos de que a verdade lhes venha deslumbrar os olhos. Esperai que acabarão por vir auxiliar a coroação da obra. Julienne Marie. Aí agora nós teremos aqui uma explicação do dirigente, né? Aqui está um fato repleto de ensinamentos. Quem se dignar meditar sobre estas três comunicações, nelas encontrará condensados todos os grandes princípios do Espiritismo. Logo, na primeira comunicação, o Espírito manifesta sua superioridade pela linguagem. Qual gênio benfazejo e como que metamorfoseada, esta mulher radiante vem proteger aqueles mesmos que a desprezaram sobre os andrajos da miséria. É a aplicação destas máximas evangélicas. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão exaltados. Felizes os humildes, felizes os aflitos,
porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, porque aquele que vos parece pequeno neste mundo pode ser bem maior do que julgais. Então, que como é grande, como é fantástica as comunicações, né? E como é importante você refletir sobre ela. Os nossos olhares, quando andando na rua, ou a pé, ou de carro, ou de ônibus, nós vemos uma multidão de gente, né? Mas que jamais a gente tenha um olhar julgador a ninguém, né? Então, que a gente possa, com certeza, ter a humildade e a sabedoria de entender que somos todos iguais. Que Deus nos abençoe. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Oi, Elza. Eu gostei de levantar a mãozinha. Eu lembro que você falou, me chamou muito a atenção que na semana passada você falou, você tinha falado que quando a gente encontra qualquer dessas pessoas na rua, que a gente deve, ao menos em pensamento, dizer, Deus te abençoe. Isso. Porque é o momento da gente fazer uma caridade. A gente fala tanto em fazer irradiação, né? Eu aprendi a fazer isso, com o tempo eu estou fazendo. E eu entendo isso que você leu antes, da pessoa que disse que nós precisamos ter coragem de ver. Porque foi há muito pouco tempo que eu aprendi a olhar, porque quando a gente olha, a gente sente a dor daquele irmão. E a gente sente a nossa impotência de não poder fazer nada. Porque não dá. Se a gente sai na rua, hoje, o que mais a gente está vendo é uma situação cada vez mais triste. Esses dias, eu tenho saído muito por causa de fisioterapia e tal, esses dias me cortou o coração num farol, 2 idosos indo na Colombo, lá num desses cruzamentos perigosos da Colombo, eles tinham muita dificuldade em caminhar, tentando vender balinha, né? Então, isso que você falou é muito importante, nós precisamos adquirir a coragem de olhar, de enxergar a dor. E a única coisa que dá para eu fazer é, pelo menos, né, pedir a Deus uma bênção para aquela criatura, para ela ter força para seguir na sua prova, né? Eu acho, para mim, está sendo um exercício difícil, mas eu estou tentando. Quando você falou isso a semana passada, eu lembrei. Pelo menos pedir para Deus que abençoe aquela pessoa. Tem uma jovem conhecida como Santa Laura de Vicuna. Ela tem uma frase muito interessante que ela diz assim: nunca, jamais passarei por alguém com indiferença. Então, é muito sábio. E outra coisa que me chamou muita atenção também nessa narrativa foi que esse médium ajudou-a, né? Ele fez a caridade como ela deve ser, sem interesse nenhum, e ele ganhou uma ajudante, né? Eu achei linda essa parte. Que assim que ela desencarnou, ela já estava perto dele, ajudando, e depois, através da comunicação, ela se coloca à disposição dele. Olha que coisa maravilhosa. Isso me lembrou um caso que eu vi uma vez, eu achei maravilhoso, que muitas vezes a gente acha que as nossas orações, essa questão de eu fazer uma caridade sem esperar retorno, ela é bonitinha escrita, né? Porque até eu chegar a um determinado grau de desenvolvimento, eu sou interesseira sim, né? Vamos falar a verdade. Então, às vezes, a gente tem momentos que a gente fala, poxa vida, eu faço, e não vejo nada, ninguém faz nada por mim, né? Fica aquelas autocomiserações. Mas eu escutei um caso que me fez mudar bastante de ideia a esse respeito. O quanto que a gente é ajudado sem saber. Vou contar rapidinho. Era o caso, um casal, a filha adolescente começou a se envolveu com um marginal, estava namorando com ele, e não tinha conversa com ela, né?
E eles, assim, aquela preocupação, já fizeram tudo o que podia. E eles eram espíritas. E eles faziam um trabalho eu não lembro se eram os dois que iam, ou ela, pelo menos, eles iam na prisão fazer evangelização dos presos que estavam dispostos a, né, fazer lá um estudo do evangelho. E diz que na prisão é onde você tem o maior número de mãe por metro quadrado, né? E a mãe dos presos, as mães desencarnadas. E elas viam as transformações que os filhos estavam tendo por causa daquele estudo, e elas ficaram sabendo, de alguma forma, desse problema com a filha do casal. E elas mobilizaram-se lá do outro lado e conseguiram atuar sobre o rapaz e a filha, e ela se desligou desse rapaz, né? Eu nunca esqueci desse exemplo, de que a gente, na vida, não sabe como que são feitas as intercessões por nós e como que a gente adquire espíritos simpatizantes com as coisas que a gente faz, né? E essas histórias a gente só vai saber depois que desencarnar, né? Quanta surpresa que a gente vai ter do outro lado. E tomara que a gente não tenha as surpresas ruins de quantas oportunidades de pequenos atos a gente deixou passar, né? Já pensou chegar do outro lado, você olhar, ver o filminho passar? Sabe aquele filminho que a gente vê na mesa mediúnica? Eles mostram pra gente, olha o que eu podia ter feito e não fiz, achando que só vale a pena fazer coisas grandes. Ele fala no texto em algum momento, né? Que a gente deve fazer as coisas pequenas e as coisas grandes, não ficar focalizando só nas grandes. Estou muito faladeira, chega. Mais alguém deseja? Obrigado, meu. Mais alguém? Eu queria. Me passou uma coisa pela cabeça para passar para vocês. Acho que todos nós, quem não foi, ficou com vontade. E quem foi, nunca imaginou, olhando para o Chico, quem foi ver o Chico, né? Aquela figura humilde, aquela figura amorosa, e a gente fica imaginando quem será o Chico, né? Aqui, talvez andando nas ruas, e alguém falando assim, aquele lá é o Chico. Coitado desse aí, né? Coitado. Pois é. Ele pegava a havaiana dele, ia lá no barzinho do lado da casa para tomar o cafezinho dele, né? Toda tarde ele pegava, ia lá tomar um cafezinho. E às vezes alguém olhando para ele na rua, imaginando, né? E nós mesmos que conhecemos o Chico, eu não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, né? Mas dá para imaginar, né? Esse ser, quem será esse ser, né? Que esteve entre nós, né? Vamos olhar a obra que ele deixou e ver o tamanho do espírito, né? Então, os nossos olhos não conseguem medir, com certeza. Está fora do nosso alcance. É isso então, gente.